Dedico este vídeo aos apoiadores deste canal Jorge Lola Barreto. Ainda não é apoiador ou apoiadora? Pode apoiar mensalmente com qualquer valor. Basta clicar no link do Apoia-se aqui embaixo na descrição. É um financiamento coletivo, também chamado de crowdfunding, para melhorar este canal que é nosso. Deus lhe pague com muita saúde e paz. Eu cheguei aos 52 anos de idade. Vou fazer 53 em 2022. Vivi minha infância e a primeira etapa da adolescência nos anos de 70 e 80 do século XX, em plena ditadura militar. Não tinha noção do que estava acontecendo no país até 1985, quando assisti na televisão a eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral, pondo fim definitivo na ditadura civil-militar. Mesmo assistindo pela TV o fim da ditadura civil-militar, ainda não tinha muita clareza do processo que se encerrava e nem do que começava no país. Assisti também a toda a solenidade de sepultamento de Tancredo Neves, que estranhamente adoeceu durante a celebração da missa de sua posse como presidente eleito pelo Colégio Eleitoral e faleceu antes de assumir o governo. E mesmo atônito com a enxurrada de novas informações, até então distante do meu universo social, aplaudi bestialmente a chegada de Sarney à presidência da República. Deveria ser uma nova era para o país. Não foi. O Brasil continuou na mesma, um desastre para o povo, mas, para mim, a chegada de Sarney ao governo abriu uma nova era. Foi durante este governo que alguém me disse que as nuvens não eram de algodão. Humberto Kissinger, em 1988. E como diz a canção, quando me disseram que as nuvens não eram de algodão, peguei a chave de minha prisão cultural e saí para nunca mais voltar. Mas, infelizmente, eu fiz parte de um pequeno grupo de jovens de minha geração. A geração Coca-Cola, que conseguiu sair da prisão imposta pela ideologia burguesa dominante neste pedaço de terra chamado Brasil, desde que os europeus pisaram aqui pela primeira vez. As gerações de 1970 e 1980 foram as primeiras a se defrontar com todo o aparato midiático da burguesia, sendo usado de forma muito competente para idiotizar a classe que vive do trabalho, apesar de não terem sido as primeiras a sofrer com a ação da indústria cultural burguesa, mas certamente foram as primeiras a enfrentar toda a artilharia disponível no momento histórico, atuando contra ela. E como afirmei, a burguesia foi competente em seu projeto de produzir uma cultura de massas para servir ao seu intento de hegemonizar e homogeneizar a sociedade. Mesmo nós que saímos da prisão, fomos educados para nos adaptar às molduras impostas pelo pensamento burguês. Crescemos aprendendo que deveríamos verticalizar nos estudos para passar no vestibular. E educamos nossos filhos nessa mesma perspectiva, dentro da ordem burguesa. Quantos de nós motivamos nossos filhos a refazer a jornada de Ernesto Rafael Guevara de Lacerda? Quantos de nós incentivamos nossos filhos a seguir os passos de Jesus Cristo? Quem de nós já sentou com nossos filhos para ensinar sobre as lutas de Marighella, Luther King, Mandela, Desmond Tutu, os Panteras Negras, Sandino, Samora Machel, ou mesmo sobre a importância da fundação do PT para a luta da classe que vive do trabalho no Brasil? Nenhum de nós fizemos isso.
Falamos sobre a revolução, mas não vivemos a revolução. Não vivemos como revolucionários, nem de perto. Meu filho é militante do PT. Minha filha também é filiada. Mas não fui eu quem filiou meu filho, que é militante, e minha filha que filiei não milita. Continuamos fazendo a militância política e tenho a certeza que muitos de nós acreditamos, sim, na possibilidade do socialismo, mas, como a maioria que foi alienada de sua condição de classe pela ideologia burguesa, vivemos para levar uma vida pequeno-burguesa. Estudamos, fizemos universidade e pavimentamos o caminho para que nossos filhos também se conformassem com o modelo de sociedade que só serve à burguesia. E a partir das gerações setentistas e oitentistas, estão sendo modeladas as gerações posteriores, os noventistas e estas gerações mais novas, essas duas últimas gerações do século XXI, que ainda serão muito mais cordatas, muito mais alienadas de suas condições de classe, muito mais determinadas pela ideologia da classe dirigente, a burguesia. Desta forma, a burguesia vai a cada geração consolidando seu poder sobre a sociedade, ampliando seu poder, criando formas de ampliar o fosso social entre os 1% de muito ricos e os 99% de pobres e miseráveis que formam o grosso da população mundial. E em curto e médio prazos não há perspectiva de mudanças estruturais, pois, mesmo nós que estamos militando no campo de esquerda, ainda somos determinados pela ideologia burguesa dominante neste bloco histórico. Precisamos entender bem este processo político, como a ideologia, a cultura dominante, intervém de forma decisiva em nossa sociedade. Como a mentalidade burguesa está presente em tudo que fazemos em nossa sociedade, e o mais simples dos gestos, ou no mais inocente discurso, a ideologia burguesa se apresenta dando a direção, mesmo que esse discurso seja proferido pelo mais brilhante intelectual de esquerda neste momento histórico. Temos, por exemplo, ter cuidado com os debates acerca do que se chama de pautas identitárias. Precisam ser feitas, claro, mas não dá para fazê-las distantes do debate de classes, sob o risco de perdermos o referencial teórico, sob o risco de engendrarmos exatamente pelo caminho proposto pelo pensamento burguês de individualizar e fragmentar as lutas sociais. E neste início de século assistimos à fragmentação do debate. Cada grupo, marginalizado pelo capitalismo, faz sua luta. E o combate ao capitalismo passa à margem do grande debate político. E a ideologia dominante incentiva esta fragmentação do debate. Cria espaços midiáticos para que esse debate seja feito numa perspectiva molecular. Exatamente para evitar que estes setores marginalizados pelo capitalismo se percebam vítimas do capitalismo e compreendam essas lutas de forma individualizadas. Somos o reflexo do pensamento da classe dominante. Fizemos uma ruptura, nós que militamos no campo de esquerda, mas o poder de atração e sedução da ideologia dominante, da mentalidade que estrutura esta sociedade, ainda está para ser vencida. Antonio Gramsci, intelectual italiano, marxista do século XX, nos fala sobre o conceito de hegemonia e o capitalismo. Diante de tantas contradições, só sobrevive em função de sua hegemonia cultural e ideológica.
e a vanguarda revolucionária da classe que vive do trabalho ainda não se constituiu. Precisamos entender muito bem esse processo para termos a certeza que estamos marchando para a superação desta hegemonia do pensamento pela burguesia. Compreender o processo de dominação ideológica exercido pela burguesia sobre o mundo é o primeiro passo e o mais importante para nos tornarmos verdadeiramente o novo homem, capaz de gestar o novo mundo. Este ensaio é só para levantar a hipótese e despertar a reflexão sobre o tema, sem a pretensão de ser uma resposta ou uma verdade. Mas acho necessário que pensemos sobre isto. O que queremos de fato quando assumimos a luta por este mundo novo? O que queremos de fato quando assumimos a luta política? Ensaio de João Paulo Pereira. Para quem ainda não sabe, João Paulo Pereira é professor, escritor, poeta, ensaísta, historiador, cronista, católico e militante político de esquerda. Estudou na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nasceu no dia 23 de junho de 1969, em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha e Dimitri Salles, na nossa amada Bahia. Casado com Miralva Rodrigues. Gostou também desse ensaio? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Política, espiritualidade, música, literatura, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força.